Fenômeno Marçal desarruma a direita. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? Estamos aí iniciando esse conteúdo de hoje com algo que nos chama a atenção. Chama a atenção não somente porque somos analistas políticos, mas chama a atenção da política de modo geral. De fato, Pablo Marçal é um fenômeno que surgiu no passado, conhecido como um coach, que reunia muitas pessoas em suas palestras, tinha milhares de seguidores nas redes sociais e tentou ser candidato a presidente da República. Não conseguiu emplacar, naquele momento, a candidatura, e agora conseguiu. Ele é candidato à Prefeitura de São Paulo. E ele aparece nos cenários políticos com um crescimento vertiginoso, assustando quem está há muitos e muitos anos neste meio que é a política. E a gente veio aqui hoje tentar explicar, se é que é possível, Rodolfo Lago, o fenômeno Pablo Marçal. E aí? Pois é, né? O que a gente está verificando aí, né, é esse crescimento vertiginoso do Pablo Marçal, que começa a aparecer aí como uma possibilidade real de vitória no município de São Paulo. E isso daí, Alexandre, mostra o seguinte: ele está desarrumando, como você disse no início do programa, todas as estratégias que a direita vinha fazendo até então. Qual é a situação? Nós temos hoje uma situação na qual o principal líder desse segmento, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está fora da disputa, né? Ele nesse momento está inelegível, então ele tenta ali construir uma solução a partir das eleições municipais para o que viria a acontecer para esse campo da direita em 2026. Né? E havia todo um trabalho aí, né, sendo construído nesse sentido. Por um lado, o Bolsonaro tentando reverter as condenações dele para vir a ser ele próprio, né, o nome em 2026, ou, por outro lado, ele conduzir o processo no qual se chegasse a esse nome, quer dizer, ou ele mesmo ou alguém construído por ele. O Pablo Marçal está desarrumando tudo isso. Ele entrou ali nessa disputa, ele não é, em São Paulo, o candidato apoiado pelo Bolsonaro, que apoia o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele, vindo a ganhar a prefeitura de São Paulo, ele pode se fortalecer como uma opção, ele próprio, para a presidência da República pelo campo da direita em 2026, e isso daí tudo acontece à revelia do Bolsonaro. E aí o que acontece? Isso daí está provocando um tremendo desarranjo nesse grupo. Ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era ali, pelo menos nesse momento, até então era o nome mais cotado para vir a ser um sucessor desse segmento da direita, um cara que viesse a ser conduzido nesse processo com o Bolsonaro, se aproximou do Bolsonaro nesse sentido. Ainda não era uma coisa certa, mas era um caminho que estava sendo construído. O Tarcísio de Freitas, nessa entrevista, declarou que nesse momento não é a intenção dele ser candidato à presidência. Uma primeira coisa que mostra esse desarranjo. E aí, perguntado como ele faria num eventual segundo turno em São Paulo, entre o Guilherme Boulos, o candidato da esquerda, o candidato do PSOL, e o Pablo Marçal, ele disse que uma opção boa para isso seria votar nulo. Isso provocou, Alexandre, uma tremenda confusão, porque aí o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, hoje foi às redes sociais para dizer que isso era uma loucura, pensar assim, que contra a esquerda é preciso fazer qualquer coisa para derrotar a esquerda. E aí o Tarcísio de Freitas recuou e disse: eu fui infeliz no que eu disse, o Carlos Bolsonaro tem razão, é preciso fazer tudo para derrotar a esquerda. Ou seja, desarranjo total no campo da direita. Desarranjo total, um posicionamento de Tarcísio de Freitas que chama a atenção, não só porque ele não se coloca como possível candidato da direita em 2026, mas principalmente quando ele tem a coragem de falar que votaria nulo. Porque votar nulo também significa uma opção política.
não necessariamente vou ter que escolher um dos lados numa eleição. E isso, para quem foi eleito, é uma posição de coragem, ser colocado em público. Agora, o que me chama a atenção, Rodolfo, é o cenário que envolve Pablo Marçal e como ele trabalha bem a questão das imagens do subconsciente do eleitor. Porque vamos analisar aqui algumas coisas que são interessantes. Ele se coloca como um candidato da direita. Porém, o maior líder da direita, que é o presidente Jair Bolsonaro, está descolado da sua campanha. Ainda assim, os bolsonaristas, em sua maioria, apoiam Pablo Marçal. Por outro lado, ele usa um bordão que elegeu Lula. Ele fala, faz o M. E na eleição passada era o bordão de Lula, faz o L. Ou seja, ele junta o bordão da esquerda ao bolsonarismo e faz mais. Se projeta como o novo Dória. Lembrando que João Dória, que foi prefeito de São Paulo, foi governador do estado de São Paulo e tentou ser candidato à presidência da República, tem no imaginário do eleitor um homem de centro. Ele consegue, neste imaginário, e talvez isso as técnicas de coach o ajudem, que é justamente trazer o bordão da esquerda no faz o M, que era o Lula, o bolsonarismo, apesar de Bolsonaro não apoiá-lo, e ainda projetar no imaginário do eleitor paulista um novo Dória, que é um homem de centro. Ele consegue juntar as três correntes da política como se ele fosse quase que uma unanimidade diante do cenário eleitoral. Pablo Marçal, de fato, a gente tem que estudar, porque é algo que aparece no cenário político, Rodolfo, e chama atenção. Não, sem dúvida, né? Quer dizer, todo esse trabalho que o Pablo Marçal, de fato, parece realizar muito bem e que, enfim, já vinha ali em 2018, da eleição do Bolsonaro e outros fenômenos desse da direita, é que eles trabalham muito no campo do emocional. Quer dizer, a escolha, ela sai completamente do campo da racionalidade. Sabe, você passa, infelizmente, para um tipo de quadro de debate eleitoral, onde ninguém discute política pública, o que vai fazer para a cidade, qual é seu plano para a segurança, nada disso importa, né? Você vai lá dentro, na raiz, no emocional, tentando trazer fantasmas, enfim, ali que assombram as pessoas. E o Pablo Marçal trabalha muito, e o Bolsonaro também trabalhava, na ideia de que ele é um candidato antissistema, ou seja, que ele é contra o sistema, né? Que ele e é por isso que aí o eleitor que pensa assim tira desse quadro todo mundo que ele relaciona com o sistema. Então, e esse é que é o nó da direita, porque aí os outros nomes ali que o Bolsonaro hoje apoia, eles estão no sistema, porque Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo, sistema, né? Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, sistema. Agora, isso daí, cá entre nós, é uma tremenda enganação, né? É um discurso fake completamente, porque, primeiro, se o cara é candidato, submeteu às regras, ele está no sistema. Ninguém é milionário sem estar no sistema. O cara ficou milionário, o sistema permitiu. E se ele virar prefeito, ele entra para o sistema. Então, na verdade, não existe política fora do sistema. É verdade. E os analistas já previam também que essa eleição, apesar de ser uma eleição municipal, ela traria essa disputa polarizada. Que a discussão não seria o problema das cidades, que deveria ser o centro de qualquer eleição municipal, mas seria justamente a disputa de lados, direita e esquerda. E Pablo Marçal está encarnando toda essa análise e mostrando que, ao contrário do que se imaginava, pode aparecer aí um chamado outlier, ou pelo menos se projetar como tal, e a partir daí virar um novo nome, um novo fenômeno. A gente vai acompanhar daqui, Rodolfo, mas não tem mais como continuar o nosso conteúdo, porque o nosso tempo já está estourando. Agradecendo sempre a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.